Seja bem-vindo a mais um podcast da Filhos do Arquiteto e hoje trazemos aqui um assunto super importante a todos os nossos irmãos: a maçonaria e a criação do Estado laico. O maçom deve sempre depositar a sua confiança em Deus. Logo, não existe maçom de verdade que não seja ateu. Na Constituição do Reverendo James Anderson, pastor presbiteriano e mestre maçom, que determina as regras universais da maçonaria, chamadas de Landmarks, consta um artigo específico sobre Deus e a religião. Um maçom é obrigado por dever de ofício a obedecer à lei moral. E se ele compreende corretamente a arte, nunca será um estúpido ateu, nem um libertino irreligioso. Muito embora em tempos antigos os maçons fossem obrigados a cada país adotar a sua religião ou nação, qualquer ele fosse, hoje pensa ser mais acertado somente obrigá-lo a adotar aquela religião como a qual todos os homens concordam, guardando suas opiniões particulares para si próprio. Isto é, serem homens bons e leais em nossa ordem, ou homens de honra e de honestidade, qualquer que seja a denominação ou convicção que possam distinguir. Por isso, a maçonaria se torna um centro da união e um meio de conciliar uma verdadeira amizade entre pessoas e irmãos que, de outra forma, permaneceriam perpetuamente à distância. A Constituição de Anderson foi publicada pela primeira vez no ano de 1723 em Londres, uma época de muitas perseguições religiosas. Apesar disto, determina que o maçom não deva aceitar de maneira imposta a religião do país, qualquer que seja, devendo guardar a sua opinião para si mesmo. De maneira tímida, convenhamos, está o germe de uma grande ideia sonhada e conquistada pelos maçons: a criação de um Estado laico. Como não é religiosa, a maçonaria aceita nos seus quadros profanos oriundos de diversas religiões. Segundo Ismael, em 2012, quando se faz uma oração no altar da franco-maçonaria, estão presentes irmãos de diversas religiões. Logo, estão todos orando para o mesmo Deus. Está evidente que a maçonaria considera que todas as religiões se originam de um único Deus, e todos os caminhos levam ao único Deus Supremo. As diversas denominações religiosas não implicam deuses diferentes, apenas formas diferentes de conceber o mesmo Deus. Se eu sou espírita e o meu irmão é evangélico, somos todos do mesmo Pai. Logo, somos grandes irmãos. Talvez tenha sido o caráter ecumênico que despertou por parte da Cúria Romana a intenção de coibir o crescimento da maçonaria. Foi publicada naquela época, em 1738, a encíclica In Emine Apostolus Specula, pelo Papa Clemente VII, que proíbe a existência da maçonaria. Segundo Durão, em 2011, foi o cardeal Neri Corsini, sobrinho do Papa, que elaborou a encíclica, pois Clemente VII já estava com 86 anos e quase cego. Conta historiadores que Corsini levava os documentos para a chancela de sua santidade e colocava a mão do pontífice no local da assinatura. Voltando um pouquinho no tempo, em 1751, o sucessor de Clemente VII, o Papa Bento XIV, emitiu a bula Providas Romanum Portificum, enumerando 6 razões para condenação da ordem maçônica. Dentre elas, a que mais nos chama a atenção é a que eu vou falar abaixo. Nas tais sociedades e assembleias secretas estão filiados indistintamente homens de todos os credos,
daí ser evidente e resultante de um grande perigo para a pureza da religião católica. Isto foi escrito por Durão em 2011. É fato que a maçonaria, na sua fase operativa, gozava de apoio e patrocínio da Igreja. Foram os maçons operativos os construtores das catedrais e igrejas da Idade Média. Os nossos antepassados estavam a serviço do clérigo e eram portadores de salvo-conduto para viajarem entre os feudos. A maçonaria sempre conviveu harmoniosamente com dirigentes religiosos, sejam eles judeus, católicos, protestantes, enfim, a fase operativa até iniciou da fase especulativa. A situação de conflito da Igreja com a maçonaria persistiu com os papas Pio VII em 1800, Leão VII em 1823, Pio VIII em 1829, entre outros. Várias bulas e encílias reafirmaram que a condenação da maçonaria ao longo dos séculos XIX e séculos XX. Em 1983, a Congregação para a Doutrina da Fé, sob direção então do cardeal Ratzinger, manteve o parecer negativo a respeito de nossa ordem, sendo chancelado pelo Papa Paulo II. Com o Papa VI, a postura do Vaticano relaxou consideravelmente e o católico tinha permissão para se tornar maçom, desde que não se envolvesse com atividades anticleriais. Um arcebispo brasileiro, cardeal Avelar Brandão Vilela, chegou a celebrar uma missa especial em homenagem aos 40 anos de aniversário da loja maçônica Liberdade de Salvador, no Natal de 1975. Naquela oportunidade, o cardeal foi agraciado com a distinta honraria maçônica. A atuação da maçonaria é a liberdade de religião. Quase todos os iluminados franceses eram maçons, incluindo Voltaire, Diderot, Condorcet. Eles mantinham o conceito contacto com Benjamin Franklin, também maçom. Outros dos chamados pais fundadores dos Estados Unidos da América, George Washington, Thomas Jefferson, igualmente, eram todos maçons. Assim como todos os presidentes americanos que passaram, todos maçons ou ligados aí a alguma ordem iniciática. A ideia e implementação do Estado laico veio de maçons. Foi Washington que presidiu a convenção que elaborou a Constituição Americana, a qual veio substituir os artigos da Confederação e estabelecer a posição de presidente, tornando-se o primeiro a ser eleito para o cargo. O artigo 1º da emenda diz o seguinte: o Congresso não legislará no sentido de estabelecer uma religião, ou proibindo o livre exercício dos cultos, ou cerceando a liberdade da palavra ou da imprensa, ou o direito do povo de se reunir pacificamente e de dirigir ao governo petições para a reparação dos seus agravos. No Brasil, a sua independência também foi arquitetada por maçom. Segundo Ismail, em 2012, foi na sessão de 20 de agosto de 1822, no então Grande Oriente Basílico, presidida por Gonçalves Ledo, que a independência do Brasil foi aprovada, sobre a qual Dom Pedro, também maçom, deveria escolher: tornar-se imperador ou voltar para Portugal. Há controvérsias de diversos autores quanto à data precisa desta reunião. Segundo Ismail, em 2012, concluiu, pelas evidências históricas, que a data de 20 de agosto está incorreta. De acordo com Souza, em 2007, a questão religiosa teve seu início em 1872 com um incidente envolvendo a maçonaria. O motivo foi a suspensão do padre Almeida Martins pelo bispo do Rio de Janeiro, devido à sua participação numa solenidade maçônica. Na época, o convívio entre católicos e maçons era uma coisa bastante comum aqui no Brasil. O mesmo
O imperador Dom Pedro II, também da nossa Irmandade, tinha no rol dos seus principais amigos e conselheiros políticos maçons, que também eram católicos. O bispo de Olinda, Dom Vital Maria Gonçalves de Oliveira, e o bispo do Pará, Dom Antônio de Macedo Costa, decidiram interditar aos maçons os sagramentos, inclusive extensivo aos filhos e esposas. Dom Pedro II, baseado no regime de padroado, determinou aos prelados que a interdição fosse suspensa naquela época. Mas eles mantiveram suas posições e acabaram por ser presos e condenados a trabalhos forçados. O governo, neste episódio, usou dos direitos do padroado para manter o controle de aparelho eclesiástico. Para o governo, os bispos envolvidos infringiram o direito do padroado no ato de interditar confrarias, a qual tinha os maçons como membros, bem como recusar os sacramentos aos maçons católicos. A partir do incidente, Dom Pedro II favoreceu a instalação de igrejas protestantes no Brasil. Na opinião de Leôncio Basbaum, em 1957, a própria visão política e intelectual do governo imperial favorecera os ideais republicanos, bem como a implantação de um Estado laico. Daí vem a questão política que avança mais no Império, quando o Partido Liberal Republicano se une em torno da criação da República, a qual veio consolidar, embora que formal e juridicamente, a separação da Igreja com o Estado. Na opinião de Vieira, em 1980, deve-se observar que no Brasil, como em outras partes, a maçonaria foi um dos grandes veículos da divulgação do liberalismo. Por esta razão, ela foi causa ostensiva da luta entre os bispos e a coroa, e do fortalecimento de uma ideologia e de uma criação de um Estado laico. A primeira igreja presbiteriana no Rio de Janeiro, fundada em janeiro de 1865, foi a primeira designação protestante a ser oficialmente instalada aqui no Brasil. Há registros bem mais antigos da presença dos calvinistas no Brasil, mas de maneira não oficial. Os maçons sempre apoiaram o Estado laico, mas ao mesmo tempo mantinham uma relação amistosa com o Império e a Igreja, pelo menos até a crise da questão religiosa que falamos aqui. O Espiritismo também possui relações históricas dentro da nossa ordem maçônica, mas não há uma comprovação de que Allan Kardec tenha sido mesmo um irmão maçom. Segundo Monteiro e Lefraise, existe uma hipótese não comprovada de que Kardec tenha sido martinista, assim como Leon Diniz era de fato maçom nato. Foi iniciado em 26 de outubro de 1868 na loja Demófilos de Touros. Em meado de um ano, Diniz passou a ser aí aprendiz maçom e seguir aí nos degraus de nossa ordem, chegando a mestre maçom, o que era muito raro naquela época. O primeiro centro espírita do Brasil, o Grupo Familiar de Espiritismo, fundado em 17 de setembro de 1865 em Salvador, sob a presidência de Luiz Olímpio Teles de Menezes, contava com maçons nas suas fileiras. O registro oficial veio ocorrer em 1874. Apesar de não serem encontrados registros que comprovem que Teles de Menezes era maçom, o Estatuto do Grupo Baiano possui uma similaridade com o funcionamento de uma loja maçônica impressionante. Os membros efetivos possuíam 3 graus. Havia um pagamento estipulado na ocasião da passagem de grau. Para ter uma ideia, os estatutos dele dizia o seguinte, artigo 26, uma bolsa denominada Bolsa de Beneficência será apresentada em todas as sessões magnas, quer particulares a cada membro, qualquer grau ou classe a cada um dos visitantes, para aí
deporem uma diminutiva quantia cujo produto possa ser de bom agrado a cada um. Imediatamente verificado e declarado pelo maçom responsável, fica a cargo do tesoureiro e será aplicado a atos de beneficência da ordem maçônica. Viana de Carvalho, em 1874 a 1926, foi um maçom espírita brasileiro nascido no Ceará, em Fortaleza. O apoio maçônico foi imprescindível para a organização e fundação do Centro Espírita Cearense, em 1910. Quase todos os membros indicados por Viana para compor a diretoria eram irmãos maçons. Júlio César Leal, um dos prisioneiros espíritas do Brasil, foi convertido ao espiritismo em uma loja de Nossa Ordem, a qual era membro, e depois se tornou-se presidente da Federação Espírita Brasileira, em 2007, diz Monteiro Lefraise. A conclusão desse estudo, meus irmãos, é que a gente possa ter uma grande reflexão sobre a nossa luta e o Estado laico hoje em nossa sociedade. A maçonaria, ela promove o direito universal do ser humano professar a religião que bem entender. Numa loja maçônica não existe discussões religiosas, porque a liberdade de cada irmão é ter a sua escolha religiosa sempre respeitada. Nas oficinas, há irmão candomblessista, budista, evangélicos, católicos, espíritas, umbandista, muçulmanos, judeu e demais credos que convivem em paz e em harmonia, pois todos têm a certeza de que são filhos do mesmo Deus. Todos têm a certeza que todas as religiões levam ao nosso Pai Celestial Supremo, independente de rótulos. Que um dia a humanidade compreenderá este fato e ninguém seja morto ou ofendido pela fé que professa, nem pela cor de sua pele, nem pela sua orientação sexual. Todos nós, meus irmãos, somos filhos do Deus Supremo, e como tal, nós somos herdeiros de todo o ouro e toda a prata que houver neste universo. Assim, somos herdeiros de sua luz e devemos sempre levar a luz a todos. Que tenha aí esta reflexão e que possamos aí refletir sobre essa história a qual nós tivemos aqui em nosso podcast. Divulgue, compartilhe, assinale estrela para melhorar aí a nossa reputação aqui no Spotify e lembre-se, ative o sino para receber as novas notificações que tivermos aqui nesse canal. Muito obrigado, meus irmãos, que o nosso grande arquiteto possa nos iluminar sempre ao entendimento e ao avanço espiritual.